Fala, minha gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem e prontos para mais uma leitura da palavra do Senhor. Hoje leremos na versão revista atualizada da Bíblia, né, a tradução. Muda só algumas palavras, como eu já disse outra vez a vocês. Ela é um pouco mais complexo. Algumas frasezinhas são menos comuns, na verdade, nem menos corriqueiro no nosso cotidiano. E aí, por vez, a Bíblia Nova Almeida atualizada, essa tradução, ela não estava dentro do carro que eu achei que estivesse, mas estaremos lendo a palavra do Senhor de toda forma. Então, deixa aí tua Bíblia aberta em Juízes, capítulo 8, que será o primeiro capítulo que estaremos lendo. Logo em seguida, vamos ler o capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, capítulo 7 de Marcos no final, e entre estes leremos também o capítulo 21 de Jeremias. Exatamente. Então, antes de iniciarmos a leitura do capítulo 8 de Juízes, vamos fechar os nossos olhos e conversar com o nosso Deus e Pai. Pai Santo, Deus majestoso, fiel, bendizemos a Ti pela Tua graça, Tua bondade para conosco e a oportunidade de estarmos mais uma vez na Tua presença, aprendendo de Ti verdades tão preciosas. Nos dá a graça de valorizarmos o Teu Evangelho, de modo que venhamos a viver sobremaneira com toda a nossa força, de todo o nosso coração, que venhamos Te amar acima de todas as coisas, ó Pai, e honrar ao Senhor com tudo que fazemos. Que o Senhor seja glorificado, exaltado e conhecido no mais altos céus. Ó Deus, nós Te exaltamos e louvamos ao Senhor pelo Teu cuidado, pela Tua fidelidade e por nos guardar, nos sustentar, nos abençoar muito além do que pensamos e, na verdade, do que merecemos. Louvamos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus é que Te oramos e pedimos que o Senhor esteja conosco a nos instruir nessa leitura da Tua palavra. Amém e amém. Capítulo 8 do livro de Juízes. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isto que nos fizestes? Que não nos chamastes quando fostes pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhor do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que podia eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com eles estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados. E eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: Porventura, tens já sob teu poder o punho de Zeba e de Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: Por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel e de igual modo falou aos seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido. Pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: Quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcó e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens. Todos os que restavam do exército de povos do Oriente e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jocbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém eles os perseguiu e prendeu os dois reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, pela subida de Eres,
deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: Vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: Porventura tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e a Salmuna: Que homens eram os que matastes em Tabor? Responderam: Como tu és. Assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: Eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesses deixado com vida, eu não vos mataria a vós outros. E disse a Jeté, seu primogênito: Dispõe-te e mata-os. Porém, o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: Levanta-te e arremete contra nós, porque qual o homem, tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão e matou a Zeba e a Salmuna, e tombou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: Domina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porque nos livrastes do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: Não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: Um pedido vos farei. Dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: De bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e em cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro. Afora o ornamento em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpuras que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam aos pescoços. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel e nunca mais levantaram a cabeça. E ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinham muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiesritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal-Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor, seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele.
Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentados com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhes o anjo: Cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao póstigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhes disseram: Estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinais com as mãos para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo procurado e não achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blastus, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: É voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Capítulo 21 de Jeremias. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Pazur, filho de Malquias, e o sacerdote Sonfonias, filho de Maazéias, dizendo: Pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então, Jeremias lhe diz: Assim direis a Zedequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprimem. Tais armas eu as afugentarei no meio desta cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós outros, com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e grande furor. Ferirei os habitantes desta cidade, tanto os homens como os animais. De grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, e quantos desta cidade restarem da pestilência, da espada e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia,
na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhes a vida. Feri-los a fio de espada, não os poupará, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás: assim diz o Senhor: eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. O que ficar nesta cidade há de morrer à espada, ou à fome, ou à peste, mas o que sair e render-se aos caldeus que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. Pois voltei o rosto contra esta cidade para mal e não para bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. A casa do rei de Judá dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor: julgai pela manhã justamente e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como fogo e se acenda sem que haja quem o apague, por causa da maldade das vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós outros, que dizeis: quem descerá contra nós? Ou quem entrará nas nossas moradas? Castigar-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor. Acenderei fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Capítulo 7 do livro de Marcos. Ora, reuniram-se Jesus, os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-nos os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E diz-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai e a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então os dispersais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por outro escuso? Assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por lugar escuso? E assim considero eles puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza,
as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher, cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhes aos pés. Esta mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: Deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu de tua filha. Voltando-se ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. De novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galiléia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhes os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém. Até amanhã para mais um leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.